Trechos dos depoimentos do ex-deputado do Partido Progressista, Pedro Correia, se tornaram públicos hoje. O delator disse que o ex-deputado Eduardo Cunha, do PMDB, era uma máquina de arrecadar dinheiro. Os depoimentos do ex-deputado Pedro Correia, do Partido Progressista, foram prestados em abril do ano passado. E em agosto deste ano, o ministro Luiz Edson Fachin homologou a delação. 3 vídeos de depoimentos foram colocados no site da Câmara dos Deputados. O conteúdo de alguns trechos da delação já tinha vindo a público, mas os depoimentos em vídeo ainda não. Pedro Correia contou que o ex-presidente Lula participou diretamente da nomeação de Paulo Roberto Costa para a diretoria de abastecimento da Petrobras, uma das primeiras descobertas da Lava Jato, confessadas na delação do próprio Paulo Roberto Costa. O presidente participou diretamente na nomeação dele para a diretoria de abastecimento. E contou como foi a pressão política no Congresso. E aí ficamos indicando o Paulo Roberto Costa, e essa coisa demorou 6 meses, 5 meses, até que nós resolvemos fechar a pauta da Câmara. Nós bloqueamos a pauta, e aí nós tivemos o apoio do PTB, tivemos o apoio do PL, naquele tempo que hoje é o PL, tivemos também o apoio de parte do PMDB, porque o governo estava acusando todos nós. Tinha prometido as nomeações dos cargos e os cargos não saíram. O ex-deputado também relatou as negociações no governo Lula para a compra do apoio político do PMDB aos nomes de Nestor Cerveró e Paulo Roberto Costa na Petrobras. Ele falou sobre uma reunião em 2006, antes da eleição, no primeiro mandato de Lula. Ele disse que estavam presentes os PMDBistas Renan Calheiros, Henrique Eduardo Alves, Jader Barbalho, Silas Rondô e o operador Jorge Luz. E que houve o pedido de propina para que o PMDB apoiasse a manutenção de Paulo Roberto Costa e Nestor Cerveró na Petrobras. 12 milhões de dólares para o partido. 12. Mas aí eles ficaram de pensar, Paulo Roberto e Nestor Cerveró saíram, foram para o hotel, tomaram um café da manhã e acertaram que só podiam chegar em 6 milhões de dólares. E aí voltaram a Jader Barbalho e comunicaram de que só poderiam arrecadar 6 milhões de dólares. Ficou acertado de que no governo seguinte o Nestor Cerveró e o Paulo Roberto Costa teriam apoio do PMDB. Correia deu a dimensão da atuação do ex-deputado Eduardo Cunha para arrecadar dinheiro. Era uma máquina de arrecadar dinheiro, né? Um monstro. Pressionava todo mundo, arrecadava dinheiro de todos eles, uma coragem imensa de fazer as coisas. O ex-deputado contou o que disse a Cunha e ao deputado Júlio Lopes no início da carreira política deles na Câmara. Na oportunidade, eu disse aos dois: olha, se vocês que acabaram de chegar em Brasília foram com tanta sede ao pote, vão acabar caçados, porque cuidado que o cargo de deputado federal é muito ligado. Há cerca de um ano, Cunha teve o mandato cassado pela Câmara. Em 2006, o próprio Pedro Correia também perdeu seu mandato da mesma forma, durante o escândalo do Mensalão. Júlio Lopes é deputado federal pelo Partido Progressista e está no 3º mandato. O Jornal Nacional teve acesso a outros termos da delação premiada do ex-deputado Pedro Correia. Num deles, ele afirma que a então presidente Dilma Rousseff mandou em 2011 um diretor da Petrobras voltar a pagar propina ao Partido Progressista. Na época, o Partido Progressista estava dividido. Pedro Correia disse que ficou no grupo que não estava mais recebendo propina da diretoria de abastecimento comandada por Paulo Roberto Costa. O diretor afirmou que só retornaria os pagamentos ao grupo de Correia se houvesse um sinal de fumaça do Planalto. De acordo com o delator, o então ministro das Cidades, Mário Negromonte, que era deputado pelo PP, viajou ao Paraná junto com a presidente Dilma. Mário Negromonte teria sido claro com a então presidente, afirmando que Paulo Roberto Costa estava se recusando a atender financeiramente o grupo do PP. Pedro Correia afirma que Dilma Rousseff encarregou o então ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho, e a então ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Idely Salvati, para falarem com Paulo Roberto Costa. Tendo recebido o aval dos ministros, afirma Pedro Correia, Paulo Roberto Costa voltou a fazer os pagamentos de propina.
A assessoria do ex-presidente Lula declarou que Pedro Correia inventa acusações mentirosas para obter benefícios judiciais e que Paulo Roberto Costa e Nestor Cerveró já disseram desconhecer qualquer atuação irregular de Lula na Petrobras. A ex-presidente Dilma Rousseff e a ex-ministra Idely Salvati também afirmaram que Pedro Correia mentiu na delação. Gilberto Carvalho e Silas Rondô disseram que as afirmações de Pedro Correia são fantasiosas. O advogado de Mário Negromonte afirmou que o ex-ministro não participou de qualquer negociação ilícita. Henrique Eduardo Alves e os senadores Renan Calheiros e Jader Barbalho declararam que nunca participaram de qualquer reunião com o ex-deputado Pedro Correia. O advogado de Eduardo Cunha não quis comentar.